Chaim Lechaim, agora está chegando o dia de Rei TV, 5 de TV, então vou contar um pouco a história, o que significa esse dia, né? Toda a história do roubo dos livros, ou seja, teve na biblioteca que era do Rebbe Rayatz, que na verdade não era só do Rebbe Rayatz, era de todos os Hassidim, da Agudat Hassidei Chabad. Foram roubados vários livros muito raros, livros muito valiosos, livros que eram Baal Shem Tov, livros que realmente, que todos os Rebbeim foram juntando eles, principalmente o Rebbe Rayatz, e foram roubados esses livros. Aí depois descobriram quem é que roubou, teve um julgamento, e até que no dia Rei Tevet de Tafshin Mem Zayin de 1987, sim, 6 de janeiro de 1987, Rei Tevet de Tafshin Mem Zayin, o que decidiram no julgamento? Que esses livros realmente tem que devolver, todos os livros que foram roubados, que foram vendidos, tiveram que devolver para o 770 para Agudat Hassidei Chabad. E aí voltou para a biblioteca que tinha no 770. Então agora eu vou explicar muito mais detalhado toda essa história, como isso aqui na verdade era um decreto, era uma coisa mais espiritual também, não só uma coisa física. Vamos lá. Começando toda a história. Então, primeiro, desde Tov Shemem Reis de 1985, foi quando começou toda a história do roubo dos livros. Ou seja, tinha essa biblioteca que ficava no 770, sim, onde assinava do Rebbe, onde tinha a casa onde o Rebbe também ficava, o Rebbe Rayatz, sim, o Rebbe anterior, ele morava lá. E de lá tinha a biblioteca com livros, como eu falei, super valiosos, livros muito velhos, ou seja, livros de muitos anos, super raríssimos, etc. O responsável dessa biblioteca era Yitzhak Vilelem. Ele começou a perceber que estava faltando livros. Começou a dar... E então eles decidiram fazer colocaram tipo um alarme, alguma coisa assim, para saber, para saber quem é que está roubando esses livros. E aí, se alguém ia apitar o alarme, alguma coisa assim, iam pegar, iam prender. Iam saber quem estava roubando. Acontece que isso não funcionava no Yom Tov e Shabbat. O que aconteceu? Na verdade, quem estava roubando esses livros era Beri Gurari. Ou seja, era um judeu, não só, mas era qualquer um. Ele era neto do Rebbe anterior, neto do Rebbe Rayatz, filho do Gurari, do Rashad. Porque ele dizia que, já que ele é neto, sim, do Rebbe Rayatz, ele dizia que esses livros eram do Rebbe Rayatz, do Rebbe anterior, então ele tinha parte nesse livro também, da herança, vamos dizer, sim. Então ele achava que ele podia pegar esses livros e ele estava pegando os livros e estava vendendo esses livros, que eram livros super valiosos, como eu vou falar, os preços, etc. Como é que descobriram que era ele? Então, depois que viram que não adiantou colocar esse alarme, etc., decidiram colocaram câmeras, e em Acharot Shel Pesach, no Fabrengen, de Motzei Shavuot, ele entrou mais uma vez, e lá colocaram uma câmera, e a câmera filmou e descobriram que era ele que estava roubando os livros. No começo, né, avisaram isso para o Rebbe, quem estava roubando os livros. Sim, avisaram também para a Rabanit Hayamushka e para os responsáveis lá da biblioteca. Só para ter uma noção agora, rapidinho, dos livros, tinham mais ou menos um dos livros que foi vendido, só para a gente ter uma noção da raridade desses livros. Um desses livros foram vendidos livros na Europa, em Israel, nos Estados Unidos. Um desses livros, por exemplo, foi vendido, esse Beri Gurari, ele vendeu
por $96 mil, que na época era uma coisa absurda, sei lá, não sei, será uns 400 mil hoje em dia, dólares, não sei, ou mais. E ele vendeu para uma pessoa, alguém, um colecionador de livros antigos, disse que o colecionador ele revendeu esse livro por $150 mil. E assim teve outros também, ainda mais caros ainda, etc. Só para ter uma noção da raridade desses livros, da importância. Tá, voltando, quando o Rebbe, o Senhor Rebbe de Lubavitch, ele soube que quem tinha roubado os livros, então primeiro ele pediu para o Rashai, que era o pai de quem roubou os livros, o pai de Beri Gurari, para ele falar com o filho dele. E ele falou com o filho, não adiantou. Como eu falei antes, esse Beri Gurari, no argumento ele falou que a mãe dele, que é a mãe dele, sim, era filha do Rebbe Rayatz, do Rebbe anterior, que estava sob, vamos dizer, o comando dele, os livros. Ele falou, minha mãe, que ela merece na parte da herança, ela me deixou pegar os livros. Então, isso aqui é herança para mim, então não tem problema nenhum que eu estou fazendo. Então, assim, decidiram levar nisso decidiram levar ele para um julgamento de juízes judeus. E ele falou para fazer com um rabino que não é rabado de jeito nenhum, não tem nada a ver com rabado, mas no final ele não veio para o julgamento, então não teve como ter o julgamento. O Beri Gurari não veio, então eles decidiram mandar para um julgamento a corte dos Estados Unidos mesmo. Só mas tem uma ideia, por exemplo, toda essa época teve da história dos livros, o Rebbe estava muito sério, era uma coisa que tocava muito por o Rebbe. Por exemplo, uma das coisas que o Rebbe falou muito forte, tem uma das reuniões que o Rebbe fez com os responsáveis da Gudat Hassidei Chabad, que é responsável pelo Senhor e tudo isso, e de tão, vamos dizer, nervoso que o Rebbe estava, dava para escutar os gritos, vamos dizer, do Rebbe até de fora da sala onde estava tendo a reunião. E não só isso, o Rebbe falou em várias sichot quando o Rebbe, ninguém ainda sabia exatamente o que estava acontecendo, e quando o Rebbe falou sobre roubo, que roubaram os livros, etc., o Rebbe falou que cada um que tem algum desses livros, que comprou algum desses livros, para ele saber que ele está com uma bomba viva na mão dele, e é uma bomba relógio, ou seja, uma bomba que pode explodir qualquer hora e que você pode trazer um prejuízo, coisas muito ruins. Ou seja, para ninguém ficar... Quem acha que está com esses livros, que está tendo uma coisa boa, muito pelo contrário, para devolver os livros. Uma das que falaram por Rebbe que podiam talvez comprar de volta esses livros do Beri, já ele estava vendendo, alguém comprar e assim devolver, o Rebbe falou de jeito nenhum, que isso aqui tem que voltar do jeito normal. Sim, o julgamento, vamos lá. A primeira coisa que o Rebbe fez antes do julgamento disso foi que acontece? Qual que eram os argumentos? O Beri Gurari, que tinha roubado os livros, ele falava que aqueles livros eram herança, sim, e a mãe dele recebia de herança, a filha do Rebbe anterior. O Rebbe anterior tinha falecido, agora é herança. Ele também, e a mãe dele recebeu e a mãe dele deixou ele pegar. Ou seja, ele também tem parte na herança. O Rebbe estava argumentando que não, todos esses livros não são herança. Esses livros não eram do Rebbe anterior. Esses livros eram dos Hassidim. Esses livros eram de Agudat Hassidei Chabad, de todo o movimento Chabad. Não era dele, não eram livros próprios, particulares dele. Então, se é assim, esses livros pertencem a Agudat Hassidei Chabad, ou seja, a todo o movimento Chabad. Então, ninguém pode chegar lá e pegar esses livros e querer vender. Então, o julgamento foram tanto dos dois lados, tanto do lado do Rebbe de Lubavitch, do Rebbe, e tanto do lado do Beri Gurari, tinha os melhores advogados dos Estados Unidos. Só para ter uma noção, tinham 3 advogados que estavam do lado do Rebbe. Um deles era um advogado super, se chamava Natan Levin. Ele era um dos conselheiros, também advogados de um dos presidentes dos Estados Unidos, Richard Nixon, uma coisa assim, não sei se fala assim. E não só isso, ele estava na Suprema Corte, ele trabalhou na Suprema Corte dos Estados Unidos durante 27 anos, ou seja, era realmente um dos melhores advogados dos Estados Unidos. E sim, também o outro advogado também, que chamava Yosef Jerry,
Shasta, uma coisa assim, que era da Filadélfia. Assim também o advogado Simcha Waxman, que ele era um dos assessores, ajudava o outro Levin, Natan Levin. Um dos responsáveis pela Agudat Chassidei Chabad nesse julgamento, que estavam como responsável dos livros e tudo isso, era o secretário de Rebbe, Rabbi Yehuda Krinsky, e o Hassid Avram Shem Tov. E também o responsável da biblioteca, que era o Ber Levin e Yitzhak Velem. Eles também estavam lá como todos os julgamentos, todas as coisas. Todo o preparo para esse julgamento durou vários meses, até que foi fixado para o julgamento para que se leve o mês de Kislev do ano de Tafshin Mem Vav, ou seja, 1986. Os advogados se encontraram algumas vezes com o Rebbe em Irtut, e o Rebbe afirmou várias vezes e enfatizou que o principal do argumento que tem que dar é que todos esses livros e todos esses livros não pertencem ao Rebbe Rayat, e sim pertencem aos Hasidim, pertencem a Agudat Chassidei Chabad. E aí o Rebbe falou, uma prova disso, o Rebbe falou para mostrarem, tinha uma carta do Rebbe anterior, bem velha, do ano de Tafshin Vav, que lá falava, nessa carta falava o seguinte, está escrito, mês de Adar, Adar 1 de Tafshin Vav, está escrito o seguinte: esses livros, está falando sobre esses livros da biblioteca, sim, está falando já, o Rebbe anterior tinha escrito vários anos antes. Esses livros, eles pertencem a Agudat Chassidei Chabad, sim, ao movimento Chabad, Agudat Chassidei Chabad, e os manuscritos, os livros que estão lá, eles são tesouros espirituais muito grandes, sim, ou seja, essa é uma das cartas que provava, exatamente mostrava como que o Rebbe anterior provava que esses livros não eram dele, sim, esses livros pertenciam a todo o movimento Chabad, Agudat Chassidei Chabad. O julgamento começou em Yutet Kislev de Tafshin Mem Vav, ou seja, dezembro de 1985, e escutar todas as testemunhas, tudo isso demorou bastante tempo, e desde que começou o julgamento, as preparações para o julgamento, o Rebbe todo dia ia para o Ohel rezar para o Rebbe anterior. Uma coisa importante saber também, que como esse Beri, né, que foi quem roubou os livros, ele sabia que ele não estava certo, ele sabia que ele estava fazendo estava errado. Então, o que ele fez para ele poder provar? Ele não tinha como provar tudo que ele estava falando. Então, nessa época, isso é uma pouca gente sabe, mas nessa época estava tendo os Hassidim de Satmer, estava tendo briga Satmer com Chabad, ou seja, os Satmer fizeram várias coisas contra Chabad, etc. Então, já que estavam contra Chabad, então eles decidiram pagaram uma coisa absurda para pessoas testemunharem. Se eles pagaram para cada pessoa que ia testemunhar, não só que ia dar testemunha, cada pessoa que tinha que, o tempo que ele tinha que preparar era pago. Eles pagavam $100 por hora. E consta que das testemunhas se preparou 60 horas antes do julgamento. Você é só fazer a conta e dizer, isso que era uma testemunha, já várias testemunhas, etc. Esse tempo também tinha muitos Hassidim estavam fazendo Teilim, Salmos durante o dia. Tinha outros também Hassidim que sempre participavam de fazer uma troca dos julgamentos, que tem que ter gente no julgamento, etc. E uma das coisas principais que fez ganhar no julgamento foi que a Rebbe, a esposa do Rebbe, ela falou que sempre o pai dela, o Rebbe anterior, o Rebbe, você está falando o pai dela, sim, o Rebbe, e os livros são dos Hassidim, ou seja, toda a vida do Rebbe é para os Hassidim, assim também os livros são dos Hassidim, não é uma coisa particular dele. E o advogado Natan Levi, ele fala que na hora que a Rebbe falou isso, ele sentiu que acabou. Isso com isso a gente vai ganhar o julgamento.
E quando a Rebbetzin falou isso, a escola do Rebbe falou isso, nessa hora o Beri Gurari, que era quem tinha roubado os livros, ele se espantou, está escrito que ele se levantou, ele ficou meio confuso, vamos dizer, ele percebeu a seriedade da coisa. Agora, para entender ainda mais ainda a profundidade de todos esses julgamentos, como que era uma coisa tão simples assim, a gente viu que o próprio Rebbe contou que o Rebbe falou que isso aqui não estão querendo ir contra os livros, e sim querem contra a cadeira, ou seja, querem tirar a cadeira, querem tirar a Nesiut do Rebbe, querem tirar o Rebbe, ou seja, querem, vamos dizer, estão querendo dizer que toda a Hassidut terminou com o Rebbe anterior e não tem mais Hassidut, não tem mais Chabad. Ele falou isso muito forte. Por isso, o Rebbe falou, a gente tem que provar, mostrar para eles que não o Hassidut continua, e muito mais forte, por isso o Rebbe mandou irem fazer imagens saindo de Hanukkah, e cheio de coisas que o Rebbe deu para mostrar, ainda mais ainda, o Rebbe falou isso aqui é uma coisa espiritual, a gente tem que mostrar espiritualmente que Hassidut, tudo isso continua, e com muita mais força que antes. Tá, agora vamos voltar um pouquinho pro como é que foi o julgamento, então. Então, vamos falar no dia 5 de TV do ano de Topsh Memzaim, ou seja, 5 de TV de 1987, ou seja, era 6 de janeiro de 1987, na secretaria do Rebbe receberam a notícia da corte, dos juízes, né, que foi assinaram o veredito, já assinaram qual era o Psak Din, que decidiram disso e que sim, e aí pediram para eles virem lá pegar o Psak. Um pouco tempo depois disso, sim, esse Psak, como fala isso? Não está escrito do julgamento, que eles ganharam, etc. Tinha 40 páginas, etc. Em resumo, estou achando o seguinte: depois que a gente escutou todas as testemunhas, depois que a gente pensou bastante, a gente viu todas as folhas, todas as provas que trouxeram, os dois lados, a gente chegou na conclusão que a biblioteca ela nunca foi uma parte dos pertences particular do Rav Yosef Yitzhak Schneerson, do Rebbe Rayatz. Por isso, tudo que tentaram argumentar contra está anulado, já que tentaram falar que é herança, tudo isso está anulado. Sim, já que aqui já não tem nenhuma discussão de herança ou não, porque isso aqui não é herança, e sim, todos esses livros pertencem a Agudat Chassidei Chabad, e por isso quem roubou os livros tem que ter a obrigação de devolver todos os livros. Quando chegou essa notícia para o Rebbe ficou totalmente feliz, voltou o semblante do Rebbe, etc. E o Rebbe mandou na hora ligarem para os advogados e agradecer eles, avisar a boa notícia e agradecer eles. E com isso foi fixado, sim, foi enfatizado, ou seja, que Hassidut Chabad continua com muito mais força do que estava antes. Depois teve mais uma vez que tentaram falar que esse julgamento não foi bem, etc. Mas depois de um tempo também teve mais um julgamento e mostraram que realmente tinham falado estava assim certo e continuou tudo como estava antes. A coisa interessante é que essa é a história em resumo, né? A coisa interessante é que desde que começou tinha um Hassid, desde que começou toda essa história ele sabia que o Rebbe vai ganhar. Então o que ele fez? Ele foi juntando de todos Fabrenkens e festas e coisas que tinha, máscara que tinha, vodka, ele ia juntando todos os restinhos, e assim, nesse todo esse tempo, que foi quase 2 anos de julgamento, etc., desde o começo até o final, até o dia Rei TV, de 5 de TV, que foi a vitória. Quando chegou no dia Rei TV, ele tinha já uma van inteira cheia de vodka, cheia de máscara, e assim tinha bastante coisa para... E não só isso, festejaram essa vitória durante 7 dias, foram realmente que nem
Que nem a gente fala Shivat Yom Mishtei, assim que nem como uma pessoa depois que ela casa se faz 7 dias de festança, assim também fizeram, foi uma coisa assim fora do comum, uma alegria como ninguém viu antes. Por exemplo, tem Hassidim que estavam lá, que falaram que parecia que tinha chegado Mashiach, ou seja, era uma alegria assim como que não tinha igual. Até pessoas, por exemplo, que estavam brigadas há séculos e anos, quando chegou no outro dia acabou, não tinha briga mais, não tinha nada, era que nem Mashiach, todo mundo era amigo, todo mundo era irmão, não tinha mais nada nenhum contra o outro. Não fizeram Tachanun durante esses dias, foram realmente festanças, não tinha coisa igual, e depois desse dia realmente tudo voltou ao normal, como nessa época que tem toda essa história de RTV, o Rebbe começou a falar mamarim mais curtos, que via que o Rebbe não estava tão feliz e animado como que antigamente, depois de RTV tudo voltou ao normal, se frisou que realmente que todo o Hassidut Chabad continua aí muito mais forte. E assim, depois de um tempo, fui devagarzinho, foram devolvendo os livros. Tem a história inteira também, como é que eles conseguiram pegar vários livros que já tinham sido vendidos, como conseguiram devolver. O Rebbe mandou pagar por cada livro, não para o Beri, que foi quem roubou o livro, mas sim as pessoas que tinham comprado dele, etc. Tem ainda alguns livros que até hoje em dia acho que não foram devolvidos, mas sempre, até hoje em dia ainda continuam tentando procurar e sempre tentar encontrar algum desses livros. Quem sabe que era uma coisa muito impressionada por Rebbe. Então isso em resumo toda a história de Rei Teves. Vocês tenham um good Yom Tov. Tchau, tchau. Lechaim, lechaim.